No primeiro programa, vamos conhecer a vida e o olhar de Pacífico Medeiros. Em suas imagens, nesse programa, Gente e Religiosidade. Apague as luzes da sala e viaje conosco. Pacífico Medeiros, sou natural de Natal. Eu digo muito que eu sou nômade, assim, né? Nasci em Natal, aí fui para o Piauí com 3 anos de idade. Depois eu fui para São Paulo, Goiás, Pernambuco e faz 26 anos que eu moro aqui. Sou repórter fotográfico há 20 anos. 20 anos que eu trabalho com fotografia. Fotografia hoje é minha vida, né? É meu sustento e é minha paixão. O que te levou à fotografia, Pacífico, e por quê? Bom, eu sempre gostei assim de desenhar, de pintar. Como a fotografia sempre teve dentro dessa característica como arte, eu sempre admirei a fotografia como tal, assim, né? Como uma proposta de arte. Mas o que me leva a fotografar não é o gosto pela fotografia, e sim pela necessidade de fotografar meu filho mais velho. Quando meu filho nasce, eu precisava documentar esse crescimento dele. Foi em 94. Então, é o ano que ele nasce. Então, quando eu começo a fotografar ele, e as fotos ficaram muito ruins pelo próprio equipamento que eu tinha, que eram máquinas compactas. Aí eu tive a necessidade de comprar uma máquina melhor, né, que me oferecesse recurso. E aí que é interessante. E quando eu comprei essa máquina, as fotos ficaram pior do que era antes. Pela questão de eu não entender do equipamento, pelo não entender de técnicas fotográficas e de não ter o conhecimento, né? Aí foi a partir do nascimento dele, da necessidade de registrar meu filho, que eu aprendi, que eu tive a necessidade de ter o conhecimento. E aí você começou a se aprofundar. Justo. A estudar. Como é que foi esse contato com a fotografia, essa imersão na fotografia? Nessa época, era muito difícil assim, você ter livros, discutir com outros fotógrafos a necessidade de conhecimento, assim, de trocar figurinha, como eu digo sempre. Assim. Os fotógrafos me viam como um concorrente. Eu nunca pensei dessa forma, né? Porque a ideia da fotografia ela vinha muito mais além de ser comercial. Primeiro era de fotografar, registrar a história do meu filho. Então eu era muito ansioso por ter conhecimento, assim. Eu tinha uma necessidade muito grande. Como eu sempre gostei de estudar, como eu sempre gostei de ler, então eu ia muito atrás. E a leitura de fotografia sobre conhecimentos técnicos era muito cara. Você comprava um livro de R$500 na época, 500, 600, até R$1.000 era equivalente aos valores da época. Aí eu comecei a perguntar às pessoas, né, que eu via como os profissionais da época, e eles não me ensinavam, assim, eles tinham um pouco de receio de trocar esse conhecimento comigo. Aí eu comecei a ir no braço mesmo, assim, por que se fazia aquilo, por que se fazia aquilo, por que se fazia aquilo outro. Então essa forma de conhecimento foi muito no braço, autodidata. Eu sou um profissional de autodidata, porque eu não tive conhecimento. Depois que eu aprendi, aí sim. Aí eu comecei a sair fora de Mossoró para procurar outros cursos, outras formas de conhecimento mesmo. Fazer fotografia não era como é hoje? Ou você acredita que o custo era bem mais alto antigamente? Muito mais alto e mais difícil a acessibilidade assim, de você ter o conhecimento. A globalização ajudou na fotografia? Acredito. Ficou mais simples de fotografar, né? A gente conversa muito assim que a fotografia digital ela veio para dar uma interatividade maior e melhor para quem está fotografando e quem é fotografado. Quando eu comecei há 20 anos, a fotografia era muito elitizada, assim, né? O acesso à fotografia, aos equipamentos era muito caro, assim. Então quem possuía um equipamento bom,
conhecimento, ela é um pouco mais elitizada. Hoje não. Hoje você vai na internet, eu preciso fotografar flor. Então você baixa vários tutoriais, milhões de dicas ensinando a fotografia de flores, né? Quando eu comecei, nessa época do filme, não tinha esses acessos à informação. E a própria internet não tinha essa condição de transmitir esse conhecimento, né? Qual é o seu olhar na fotografia? Bom, dizer qual é o meu olhar sobre a fotografia é muito complexo. Mas eu defino minha fotografia assim, que eu sou um contador de história. Né? Eu preciso entender o ser humano para contar a história dele. Então, meu olhar é saber contar a história do outro, né? Legal. A sua inspiração para a fotografia, o que é que te inspira? Bom, hoje, eu conversava muito assim, são uns 10 anos atrás, assim, que nossas inspirações eram Salgado, Cartier-Bresson, um Evandro Teixeira, um Bob Wolfman, um J.R. Duran, né? E desses 10 anos para cá, nossas inspirações são Jean Lopes, um Zé Bezerra, um Wilson Moreno, um Ricardo Lopes, Fred Veras, né? São pessoas que nos inspiram hoje. Então, a minha maior inspiração hoje é o próprio ser humano, assim, né? Quanto mais eu entendo o ser humano, mais me dá vontade de fotografar. O que é que dá desejo de fotografia? Você quer mostrar? Você quer contar histórias? Justo. Quer mostrar pessoas? Quer mostrar ações? Justo. É isso que te inspira? O cenário, o pôr do sol? Eu já passei... Quando a gente está fotografando, a gente tem várias etapas, né? A primeira etapa é você fotografar tudo que você vê na vida, assim, na sua frente. Tudo é um momento de ser clicado. Depois você vai amadurecendo essa linguagem, assim, esses conhecimentos, você vai tendo essa maturidade. Então você estabelece o que você quer fotografar. Eu me estabeleci em fotografar pessoas, fotografar gente. Hoje eu trabalho muito com fotografias de evento, assim. Minha prioridade hoje, meu carro-chefe hoje, como posso dizer dessa forma, é fotografia de casamento. Então, contar a história daquele casal é muito importante hoje. Então, o ser humano é minha base fundamental dentro do meu trabalho. Monchoróis. O que é para você? Monchoróis é uma gratificação imensa, assim. São um grupo de pessoas, grupo de fotógrafos, né, que são amigos, que começou a desenvolver não vou nem dizer técnicas de fotografia, mas sim um bate-papo de fotografia que se tornou algo assim de uma dimensão que a gente não tem mais noção de como é que está chegando isso, né? Então é muito prazeroso hoje fazer parte do Grupo Monchoróis e ter muito orgulho de ter o dedo ali nessa evolução fotográfica dos meninos hoje, né? Isso para mim é um orgulho imenso. Monchoróis hoje para mim é orgulho. O que é a fotografia para você? Fotografia, entrar num clichê, né? Daquela frase clichê. Fotografia é minha vida hoje. Mas a fotografia é muito mais do que isso, né? Além de ser meu sustento, né? Ela passa a ser para mim hoje mais a questão de memória, de história, né? Isso é o que eu acredito hoje na minha fotografia hoje. Eu não fotografo hoje simplesmente por fotografar. Eu quero deixar algo para as novas gerações. Isso é meu compromisso dentro da minha fotografia. Não só fotografar. Eu quero algo mais sério, assim, num contexto mais de história. Necessidade, muitas vezes o jornalista tem, a gente tem como adolescente, de prestar um serviço para a sociedade. Você acredita que a fotografia, o trabalho que você desenvolve, é importante prestar esse serviço? Muito, muito. Tanto é que eu faço isso diariamente, assim, né? Essa é a proposta, é de contar a história, de ser história e principalmente de ser memória. Canon, Nikon, Sony, Leica, queria que você comentasse sobre essas marcas. Pode falar nomes, pode falar câmeras, o que você acha? É como eu disse para você, assim, a gente tem estágio nas fotografias, né? Dentro da fotografia. Quando a gente começa, a gente quer ter equipamento, assim. Então se procura muito qual é o melhor equipamento, qual é a melhor lente, qual é o melhor flash. Quando você amadurece dentro do seu trabalho, o melhor equipamento é você ver, né? Você enxergar a cena. Então o melhor equipamento é seu olho. Se você treina o olho, independe do equipamento,
né? Ele vai lhe oferecer algo muito expressivo, com muita qualidade. Eu já discuti muito a questão de equipamento já. Hoje, para mim, não me interessa mais equipamento hoje. O melhor equipamento, isso que eu acredito, o melhor equipamento é aquele que você possui. Então, se você tem eu digo muito assim, para fotografar você tem que estar na hora certa, no lugar certo, né? Mas para estar na hora certa, no lugar certo, você tem que estar preparado. Não é só o teu equipamento que vai lhe oferecer os recursos necessários, mas é teu olhar, a tua vida, o que você lê, o que você estuda, o que você escuta, ela tem um papel fundamental na resposta da fotografia. Então hoje, para mim, o equipamento hoje não é tão importante quanto há 10, 15 anos atrás, tá entendendo? Com qualquer smartphone você pode fazer fotos belíssimas. Claro, você não pode trabalhar como você trabalha, né, abertura, etc. Mas a questão do olhar do ser humano ainda é a melhor máquina. É o que eu acredito, assim. Quando você amadurece profissionalmente, né, os equipamentos, ele não é mais, como é que eu posso dizer assim, o objetivo do trabalho, né? Na fotografia, você tem que ter muita base, assim, você tem que estudar muito, tem que ter uma leitura muito grande. Eu estava vendo uma entrevista, logo quando eu comecei, acho que foi em 95, 96, estava tendo vários fotógrafos debatendo sobre o Dia Internacional da Fotografia, que é 19 de agosto. Então ele diz assim, aí quando terminaram, eles perguntaram assim, eu não me lembro quem era o profissional, que livro você indica para esses jovens fotógrafos? Eles, Machado de Assis. Aí o entrevistado, Machado de Assis, o que Machado de Assis tem com fotografia? Eles, nada, não tem nada, mas num amplo geral ele tem tudo, porque é o maior detalhista nos contos dele. Se você lê Machado de Assis, você viaja dentro da proposta do textual dele, assim. Ele é um contador de história. O que a fotografia é? Meramente um contador de história. Tem um detalhe, a fotografia é a única linguagem que não precisa de intérprete. Ou você sente, ou você não sente. Ou você entende, ou você não entende. Não precisa de intérprete, não precisa de texto lá para dizer que imagem é aquela, que cena é aquela. Então a fotografia é direta, assim. Ou é ou não é.